A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um resumo EBD. Para você que é novo aqui, eu sou a diaconisa Tânia Ante, eu sou professora de escola bíblica dominical, sou do Ministério de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, pastor-presidente Francisco Libório e vice-presidente a Cedenilde Souza, que é o meu pastor local. Bem-vindos a mais uma aula das lições bíblicas da CPAD de 2020 e a lição dessa semana, a lição número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Vamos falar qual é esse mistério que foi revelado a todos nós e que foi motivo de muitas discussões na época, e por isso Paulo estava até preso por causa desse mistério revelado. Amém? Na verdade prática da nossa lição diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A lição bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, do versículo 13, do 1 ao 13, que diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima eu pouco vos escrevi. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, tem sido revelado pelo Espírito dos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aleluia. Então vamos começar aqui na nossa leitura das nossas lições bíblicas de 2020. Estamos estudando a carta aos Efésios, escrita por Paulo, que estava em prisão, uma carta escrita em prisão. O primeiro tópico diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aqui no primeiro tópico tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico é o conceito bíblico de mistério. O segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. E o terceiro subtópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Então, o que é o mistério bíblico aqui falado aqui nessa carta? A palavra mistério aqui vem do grego mysterium, que quer dizer segredo ou doutrina secreta. Indica algumas verdades divinas que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, essa expressão não é que estava totalmente em volta de um mistério como nós entendemos, tá? Mas estava sendo revelado, só que não estava sendo compreendido. É como se houvesse um véu, né? Havia um véu que estava cobrindo ali o entendimento das pessoas. Porque esse mistério que foi revelado, que era o quê? Que os gentios também eram co-herdeiros dos judeus.
E por esse motivo, por estar pregando isso, estar mostrando essa revelação dada diretamente de Jesus Cristo para Paulo, que ele estava preso. Então aqui no versículo 5 da nossa leitura, ele diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco a pouco eu escrevi. Então, esse mistério, essa expressão indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo a Paulo, ok? Aqui o mistério e os profetas, quando nós lemos Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 22, versículo 18, Gênesis capítulo 22, versículo 18, que diz assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus fala a Abraão, que todas as nações seriam benditas na terra, por amor a ele. Aí ele fala também lá em Gênesis 12, antes ainda fala com ele em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui, esse versículo é um versículo chave que fala a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. De ti farei uma grande nação. Todas, não é somente a nação de Israel, e sim todas, estava incluindo também os gentios, mas isso não estava sendo totalmente compreendido, tá? Em Isaías também, nós vamos ler Isaías 49, o versículo 6, que diz assim: disse-me mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares a tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. O povo de Israel, ele foi um povo escolhido por Deus, mas também para ser luz aos gentios. Só que não foi isso que ocorreu. Então, esse mistério estava sendo revelado agora, ali, através de Jesus Cristo. E Paulo, ele vem enfatizando isso, e por esse motivo, e que ele já fala no versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Ele estava preso por esta causa. Que causa? O que foi falado na lição passada, que foi no capítulo 2, que ele estava preso porque ter falado aquilo, que havia derrubado, Jesus Cristo derrubou esse muro que separava judeus e gentios, e formando uma só humanidade, um só povo, a igreja, amém? No segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e ao profeta. Esse segundo subtópico está dividido em três. Esse segundo tópico, está dividido em três subtópicos: revelado aos apóstolos e profetas. O 2, o mistério oculto revelado. E o 3, a magnitude do mistério. Então, a missão foi confiada a Paulo, de demonstrar aos cristãos que a parede da separação entre gentios e judeus tinha sido derrubada. Quando nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 15, que diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, essa revelação que foi dada a ele, que foi por isso que ele acabou sendo preso. Então, quando ele escreve essa carta, pois que nós falamos que é uma carta escrita em prisão, que ele estava preso e escreve essa carta. E será que vocês sabem disso? Será que vocês entendem o que está ocorrendo? Porque quando essa carta foi escrita e chegou até a igreja de Éfeso, já tinha se passado algum tempo que ele esteve lá. Talvez havia muitos novos convertidos que nem sabiam direito
respeito quem era Paulo, ou o que estava ocorrendo com ele, entendeu? Aqui ele fala no versículo 2, Efésios 3:2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada. Então ele vem falando isso, que ele estava naquela situação e tudo que ele estava fazendo estava na direção do Senhor, porque foi uma revelação que esse mistério era esse, que Cristo Jesus morreu por toda a humanidade e não mais há mais grego, nem judeus, nem gentios, mas só um só membro, um só corpo, chamado igreja, todos numa só humanidade. Então Paulo estava prisioneiro do Senhor, ele entendia para o que ele foi chamado. Quando ele fala, ele está preso em Roma, ele não é um prisioneiro de Roma, porque quando ele foi pego, que o povo ali queria bater nele, matar ele, ele fala, opa, eu sou cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. Então ele estava já há 2 anos ali esperando o seu julgamento, e em Roma, esperando ali, é quando ele escreve essa carta. Então ele entendia que ele não era prisioneiro de Roma, mas ele era prisioneiro do Senhor, porque ele entendia o seu chamado. Em 1 Coríntios capítulo 9, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 19, ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho, e por isso, se o faço, de boa mente terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ele compreendia o seu chamado e ele fazia por amor. Ele sabia que ele teria que padecer por amor de Cristo, por amor aos gentios. Ele sabia, ele entendia plenamente isso, que as coisas que estavam ocorrendo era já tudo predeterminado por Deus. O chamado dele era esse, então ele fazia por amor. E quando ele veio falando sobre os gentios, foi revelado a ele, isso foi revelado também aos outros apóstolos. Pedro, com o centurião Cornélio, lá em Atos 10, você pode ler depois, Atos 10, a revelação daqueles animais imundos que ele não queria comer, e Deus falando para ele comer. Então vem falando disso, já foi revelado. Filipe, o eunuco, também em Atos capítulo 8, versículo do 26 ao 40, você vê o diálogo ali. Ele está lendo Isaías, ele não está entendendo, e Filipe para ensinar ele, para explicar. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique, quem me ensine? E Filipe ensina, e ali já batiza ele. Não há nada que o impeça o eunuco a ser batizado. Então eram gentios, então a palavra estava sendo revelada aos poucos ali, mas estava sendo revelada, porque essa parte toda foi colocada na cruz do Calvário pela redenção de Jesus Cristo. Em Mateus 11:3, Jesus falou: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João, do Antigo Testamento até João, os profetas falavam de quê? O Messias que iria vir em carne. O Messias que iria vir em carne. Depois disso, isso já não mais aconteceu, porque Jesus já veio. Então, os profetas, até João, ele mesmo está falando isso, Jesus, em Mateus 11:3. E que o que profetizavam é que o Messias ia vir em carne, mas não era bem compreendido. Tudo isso, tudo que iria ocorrer, tudo que significava o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, tudo isso eles não compreendiam, ok? Então os gentios judeus formam um só povo, e é isso que é o mistério revelado aos apóstolos e aos profetas, tá? Então essa comissão fora divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo a Paulo. O tópico terceiro, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Aí o primeiro subtópico fala assim: as riquezas insondáveis de Cristo. O segundo subtópico, o eterno propósito em Cristo. E o terceiro subtópico, o plano divinamente pré-estabelecido.
E também falando da riqueza no versículo 8 da lição, as riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do nosso entendimento. Está além do nosso entendimento essa maravilha, essas riquezas insondáveis. A mensagem da qual ele fora incumbido de falar, né? De consistir em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Muitos judeus não aceitavam isso, muitos, porque eles ainda viviam no exclusivismo, que somente eles era o povo escolhido. Então o eterno propósito de Cristo, que o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estivera de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Deus falou a Abraão que todos os povos da terra seriam benditos, todos. Então isso estava incluído os gentios e não somente os judeus. O plano divinamente pré-estabelecido não surgiu pelo advento do pecado de Adão. As pessoas pensam que Deus foi pego de surpresa, e Deus não foi pego de surpresa. Ele é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e não tinha um plano de salvação pré-estabelecido ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempo, circunstância, e nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso, confiança pela nossa fé nele. Então esse foi o mistério revelado através de Jesus Cristo. Então tudo isso, esses preconceitos com pessoas, com situações, então tudo isso foi quebrado, foi derrubada, essa muralha foi derrubada, racial, cultural, de etnias, tudo isso, não importa a profissão, não importa Deus é um Deus que está de braços abertos a todos. O mistério revelado é esse, que gentios, judeus, não importa, é igreja. E Deus é um Deus de amor. Ele deu o seu único filho para morrer por toda a humanidade. Esse era o mistério da igreja. Esteve oculto nas gerações passadas, mas foi revelado através ali dos apóstolos, através de Cristo, através dos apóstolos. Eles tiveram essa incumbência de apregoar esse amor de Jesus Cristo, que estava aberto a todas as nações. Essa foi a lição de número 9. Eu espero que você tenha compreendido. Espero que você dê seu like, se inscreva no canal, faça seu comentário lá embaixo. Quero conhecer você e continue compartilhando esse vídeo para a edificação de outras vidas. Amém? Fiquem na paz do Senhor.